Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar nosso textinho aqui da aula passada, né? Aí eu espero que vocês tenham lido até aqui, tá? Eu pedi só a leitura, bem tranquilo. Parece muita coisa, mas é bem de boa. E aí eu vou continuar, vou fazer mais um pedacinho de leitura e vou deixar com vocês o restante, tá? E hoje vai ter tarefa sobre essa questão aqui da religião lá nos Estados Unidos, certo? Então beleza, então vamos lá, é ali, né? É aqui. Então, ó, the idea of rebelling against conventionally practiced religion is a big part of America's faith, faith history. Então, a ideia de se rebelar contra, aí aqui é interessante essa parte, ó. Por quê? O que é a coisa aqui? A coisa é convencionalmente, é praticado ou é religião? É religião, né? Então, no português, eu vou buscar ler a religião primeiro, né? Então, ó, a ideia de se rebelar contra uma religião praticada convencionalmente é ou faz, né, uma grande parte, ou é uma grande parte da, aí aqui o caso genitivo, ó, lembra do caso genitivo, pessoal? É o de posse, né? Então é uma grande parte da história da fé dos Estados Unidos, tá? Ou então a história religiosa dos Estados Unidos, certo? História no caso aqui de fato mesmo, né? Não é história de que a gente inventa história, não. É história mesmo, são coisas que aconteceram. George Whitefield, an Anglican minister from England, was such an outspoken and controversial preacher that he was not welcome in most churches. So he built his own pulpit and took it on the road, preaching outdoors to crowds that numbered in the thousands. Então aqui o George Whitefield, que é um ministro anglicano, né, da religião anglicana lá da Inglaterra, foi uma dessas pessoas, né? Esse was such aqui, esse such, ele está fazendo um comparativo com o que eu acabei de citar. Então o que eu acabei de citar aqui? A ideia de se rebelar contra as religiões, né, praticadas de forma convencional. Então esse cara aqui foi uma dessas pessoas que se rebelou, né? E ele era outspoken and controversial. Controversial é bem isso mesmo, ele é controverso, né? Mas passa desse sentido, né? Mas é isso, porque ele vai contra, até mesmo contra os preceitos da religião que ele seguia, né? No caso aqui, anglicana. E outspoken, né, que ele é aquele tipo de pessoa que ele fala o que vem na cabeça dele, tá? Ele não pensa duas vezes para falar as coisas e tal. Ele é bem... que não é falastrão, mas é nesse sentido de falar o que vem na cabeça, né? Vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente tirar isso essa palavra. Eu não estou conseguindo puxar essa palavra, né? Franco, tá vendo só? Sincero, né? Então ele realmente fala o que pensa. É nesse sentido mesmo. Outspoken, tá, pessoal? Então ele era muito franco, né? Ele realmente falava o que pensava, né? Preacher. Aí preacher é pregador, né? Mas aí dependendo da religião que ele tiver, isso aqui pode ser um pastor, pode ser um padre, né? Depende. Então ele era esse tipo de pessoa, né? Que no caso aqui muito controverso e franco, né? Um pastor, um pregador muito controverso e franco,
E ele não era bem quisto, né? Ele não era bem-vindo na maioria das igrejas. Então ele construiu, ó, he built his own pulpit. Então ele construiu o próprio púlpito, que é lá na igreja, né? Onde eles fazem os discursos dele lá, os sermões, né? He took it on the road. Então isso aqui é uma expressão, né? Ao pé da letra que ele colocou o púlpito dele na estrada, né? Como ele não era bem-vindo nas igrejas, ele foi para a estrada, digamos assim, né? Aí aqui no sentido então de que ele começou a andar pregando, né? Ó, no caso, né? Então ele foi andar, ele foi viajar, ele foi trabalhar na estrada, né? Nesse sentido. Então, pregando outdoors, né? Outdoors é o que então? Pregando outdoors é que ele está pregando outdoors? Não. Preaching outdoors quer dizer que ele estava pregando, né, fora da igreja, tá? Isso aqui é outdoors, aqui é do lado de fora. Não é o outdoor que a gente conhece aqui no Brasil, não. De pregar lá naqueles, né? Bem grandão, aquela propaganda. Não, esse outdoor aqui é que está do lado de fora, não está dentro, no caso aqui, da igreja, tá? Então ele foi pregar fora da igreja, para multidões, né? Crowds é multidões, que chegavam aos milhares, tá? Então aqui mais uma vez a gente vê o exemplo da tradução, que não, ela não segue ao pé da letra, né? Então, esse numbered, isso aqui number tem a ver com número, né? Então numbered seria ao pé da letra, seria alguma coisa numerado, enumerado, alguma coisa assim. Só que aqui não dá certo, né? Então aqui no caso a gente tem que chegavam, que aproximavam, ou que contavam talvez, né, os milhares. Pode ser contável, pode ser, fica mais próximo, né? Whitefield's portable pulpit, about 6 feet tall, with hinged sides, is in the Smithsonian exhibit. O púlpito portável dele, né, do Whitefield, que tinha aproximadamente 6 pés de altura, né? Esses 6 pés eu não sei converter direitinho, mas deve dar coisa de 1,5 m no máximo, né? Alguma coisa assim. Por ser um púlpito, né? Pela lógica não deve passar disso, 1 m, 1,15 m, por aí. With hinged sides, essa palavra aqui eu tenho que pesquisar, ó. Eu não conheço a tradução dessa palavra aí, hinged. Eu gosto de deixar para fazer assim, pessoal, para vocês verem o processo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, hinged, né? Articulada, né? Então, essa hinged sides quer dizer que ele dobra, né? Ele tem essa articulação aí. Por ser algo portátil, faz sentido, né? E aí você vê que se a gente pesquisar mais, a gente aprende mais coisas, né? Sobre essa palavra. Então, por exemplo, eu posso ter ela articular aqui, to hinge, tá vendo aqui, ó? Articulate, dobrar, então ele pode ser, né? Engonçar, também, ó. Colocar dobradiças, tá vendo aqui, ó? Hinge, hinged. Aqui eu li hinged, né? Mas a pronúncia correta é hinged. Vamos escutar, ó. Hinged. Viu? Hinged. Certo? Vocês têm que tapar, né? De voltar. Então, continuar. Então, hinged sides, né, ou seja, com lados articulados, né, com dobradiças, está no Smithsonian Exhibit, na exibição, então. Isso aqui é exhibit, é uma exibição aqui desse museu aqui, provavelmente, alguma coisa assim, um evento, né? Não sei o que é esse Smithsonian, não. E aí aqui tem uma citação, né, do Monceau aqui. You could fold it up and strap it to the side of a horse or throw it in the back of a cart. Então você dava para
Aqui eu estou traduzindo, né? Eu estou fazendo uma liberdade artística. É a forma que eu traduziria para ficar mais natural. Colocaria assim, ó, dava para dobrar, né, o púlpito e amarrar ou amarrá-lo do lado de um cavalo ou tacá-lo, colocá-lo, né, atirá-lo na parte de trás de um kart, né, esse kart aqui seria uma carretinha, né, ou de uma caminhonete, né, não é caminhonete aqui, mas faz mais sentido, né. Mas aí se fosse traduzir ao pé da letra, mais formalmente, né, você podia dobrá-lo e amarrá-lo ao lado de um cavalo, né, na sela de um cavalo. Aqui o the side of a horse, esse side aqui é de lado mesmo. Mas eu posso traduzir para uma sela do cavalo, né? Porque eu não vou amarrar no cavalo, eu vou amarrar na sela. Então faz mais sentido. Or throw it in the back of a cart. E esse throw aqui, ó, é o verbo arremessar, lançar, tá? Então, aqui, mas eu não vou arremessar o negócio, né? O púlpito, eu vou colocá-lo lá. Né? Então, você vê como que é a diferença da língua, de uma língua para outra, influencia nessa questão aí, né? Do que a gente fala. Então lá esse throw, ele é o verbo arremessar. Ele não é o verbo colocar. O colocar seria to put, alguma coisa assim. Então, para nós, se a gente na nossa cabeça, né, em português, se a gente arremessar o púlpito lá na carroceria da caminhonete, vai estragar. Você não quer fazer isso, você quer colocar ele lá. É diferente, né? Mas para eles não, é to throw, é arremessar, né? Eles usam esse verbo aqui, por exemplo, para lançar a bola, to throw the ball, entenderam? Então é uma questão cultural, né? De pensamento, é bem interessante isso acontece muito. Certo, pessoal? Então, aí as notas aqui do Mansour. The itinerant preacher is believed to have used it about 2,000 times, thus pioneering the great revival meetings that became a key feature of evangelical Christianity in the United States. Então, o pregador itinerante, acredita-se, né? Então, ó, você vê que também, mais uma vez, ó, o inglês. Is believed to have. É acreditado que tenha usado. Só que a gente não usa assim, né? O pregador é acreditado de ter usado. Não, a gente vai falar o quê então? Acredita-se, isso aqui vai lá para trás da frase, né? Acredita-se que o pregador itinerante usou o púlpito, né? Usou seu púlpito ou usou né, se referindo ao púlpito, em torno de 2.000 vezes. Aí esse thus aqui dá a ideia de continuidade, né? de portanto. Portanto, ou dessa forma, assim sendo, algum desses, tá? Esse thus aqui, ó. Viu, pessoal? Ele dá essa ideia. É tipo mas, né? Se fosse um but, ele é uma cláusulazinha, né? Que serve para... Ele vai dar algum sentido para o que eu vou falar depois. Então, por exemplo, se aqui fosse um mas, né, o but, seria no sentido de oposição, né? Então, eu gosto de futebol, mas não assisto os jogos na televisão. Então, esse mas aí dá a ideia de oposição à minha ideia, né? Porque se eu gosto de futebol, por que eu não assisto os jogos? Entenderam? E o thus aqui dá a ideia de continuidade, de consequência, né? De explicação. Então, que é nessa ideia do portanto. Né? Portanto, assim sendo, ou sendo, assim sendo, algum desses. Tá? Então, ele usou o púlpito umas 2.000 vezes, né? Dessa forma, né? Portanto,
sendo pioneiro, né? Pioneering. Então aqui, ó, pioneer é a palavra. O ing é o que dá a ideia de continuidade, né? De uma ação sendo praticada, ainda sendo praticada. Então, pioneering, ele está pioneirando, né? Mas aí não faz sentido também a gente falar isso. Por isso que eu sempre digo, a gente tem que tentar assimilar a língua no sentido dela. E não simplesmente, aqui está no gerúndio, então eu vou pôr esse verbo no gerúndio porque ele está no gerúndio aqui, então ele deve aparecer no gerúndio. Não, não é assim que funciona, tá? Então, portanto, ele foi o pioneiro, né? Ou ele iniciou esse movimento, alguma coisa assim, né? Do que? The Great Revival Meetings. Então, ó, aqui, ó. Aqui eu tenho dois adjetivos e aqui eu tenho a coisa. O que é a coisa? As reuniões, né? Então, as reuniões do grande revivimento, né? Da grande ressurreição, alguma coisa assim. Então, ele foi o pioneiro dessas reuniões de ressurreição, né? Da ressurreição, alguma coisa nesse sentido. Cristão, né? Então eu traduziria para isso. Porque ao pé da letra aqui, o great é grande. E o revival é que revive, né? E a gente sabe que Jesus ressuscitou. Então, como ele é uma religião cristã aqui, então ele deve ser umas reuniões de ressurreição, alguma coisa assim, né? Que se tornaram uma, ó, de novo, aqui feature. Então a coisa aqui é a feature. E aqui também é uma coisa, seria a chave, né? Mas não é. Por quê? Porque eu sei que o substantivo vem depois do adjetivo. A coisa vem depois da qualidade, né? Então, essas reuniões se tornaram o principal ingrediente, né? Vamos dizer assim, ou um ingrediente importante, alguma coisa assim. A feature não traduz para ingrediente, né? Ela traduz para uma função, tá? Função, uma função chave, aqui seria o pé da letra. Mas não é bem isso aqui no caso seria um ingrediente chave, um ingrediente importante, um ingrediente principal, né, da cristandade evangélica nos Estados Unidos. Whitefield's popular appeal demonstrated the deep religiosity of many Americans in the colonial era, but some of their founding fathers weren't so devout. As a man of reason, Thomas Jefferson struggled with Christianity, trying to reconcile the teachings of Jesus with the ideals of the Enlightenment. His idea was to edit the Bible, literally. Então, ó, vamos ver aqui, isso é bem interessante essa parte aqui. Ó. Tem muita cultura dos Estados Unidos aqui, só nesse parágrafo. Então, aqui, ó, eu tenho duas coisas dando qualidade para uma coisa. Ó. O appeal aqui, ó, é uma apelação, né? A coisa mais interessante, é aquilo que atrai a atenção, né? É a parte apelativa da coisa, é esse appeal. Então, a parte apelativa, o apelo, né? O apelo popular do Whitefield demonstrou a religiosidade profunda de muitos estadunidenses na era colonial. Mas alguns, some of their founding fathers, então alguns de patronos fundadores, né, fathers sendo pais, patronos, alguma coisa assim. Então pais fundadores não é, né? Patronos fundadores não eram tão devotos, entenderam? Então, mas alguns de seus patronos fundadores não eram tão devotos.
As a man of reason, como um homem racional, tá, pessoal? Isso é uma expressão. A man of reason é um homem racional, um homem da razão, da lógica. Então, como um homem da razão, um homem racional, Thomas Jefferson struggled, ele teve dificuldades. Tá? Essa palavra quer dizer ter dificuldades. É isso, é ter dificuldades. Eu não consigo pensar num verbo agora para resumir isso aí, tá? Nesse caso aqui. Então, teve dificuldades com a cristandade, tentando se reconciliar, ou melhor, tentando reconciliar os ensinamentos de Jesus com os ideais do Enlightenment. Então, esse Enlightenment, pessoal, é uma questão da religião lá nos Estados Unidos, que é o esclarecimento, tá? Não de religião, desculpa. Desse esclarecimento essa parte aqui, né? Ele está tentando reconciliar os ensinamentos de Jesus com os ideais do Enlightenment. O Enlightenment tem muito a ver com o iluminismo. É o iluminismo, tá? Aqui, esse termo, certo? Que é aquela questão histórica, onde não surgiu, né? Mas que de fato começou a ter importância com a ciência, com a razão, né? Que iluminar era isso, né? Era pôr luz nas questões da vida, nas questões do homem e do mundo, e de fato compreender aquilo. Isso é o iluminismo. Então ele tentou reconciliar os ensinamentos de Jesus com os ideais do iluminismo. A ideia dele era literalmente, então você vê que a gente não faz igual lá no inglês, né? A gente vai alterar a ordem. A ideia dele, his idea, vírgula, ou melhor, his idea was, então a ideia dele era, vírgula, literalmente, vírgula de novo, editar, to edit, editar a Bíblia. Então essa foi a ideia dele para tentar reconciliar essas duas questões, né? Até porque é uma questão muito... Antigamente tinha mais isso, né? Hoje nem tanto. Que a razão ficava de um lado e a religião ficava do lado oposto. Porque a religião era vista como algo irracional na época, né? E até recentemente, até hoje tem muita gente que pensa assim. Por que isso? Porque naquela época a religião de fato ela exercia uma dominação muito grande sobre o povo. Até hoje tem também, né? Mas era mais evidente, era mais gritante a questão. Então tinha essa, digamos assim, uma rivalidade, né? Antigamente você pensar no médico que acreditava em Deus era algo muito estranho, né? Porque o médico era um homem de razão, que estudou e tal. Para ele não tinha Deus, era o corpo, né? Porque a hora que a gente mais apela para Deus era a doença, né? Então o médico não tinha isso, ele simplesmente era o médico, né? Ele tinha razão e pronto. Ele não precisava da religião. Então tinha muito esse pensamento, era algo enraizado na cultura. Até hoje tem um pouco, mas é menos, né? A gente percebe que é bem menos hoje em dia. Certo, turma? Eu vou deixar por aqui, tá? A minha parte, e vou deixar vocês terminarem o resto. Falta uma parte grande, maior do que da outra vez, né? Eu vou ver se eu dou um tempinho a mais para vocês fazerem a atividade, nesse caso, tá? Mas aí no caso, o que vai ser a atividade? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam uma pesquisa a mais por fora da religião dos Estados Unidos, tá? Para vocês buscarem algo de vocês. Então, pode ser algo específico, por exemplo, só para a gente dar um exemplo aqui, né? Então você pode procurar o catolicismo nos Estados Unidos. Mas eu quero que vocês pesquisem em inglês, tá? Eu não quero que vocês pesquisem em português. Então, catolicismo nos Estados Unidos, eu não quero em português. Então o que você vai fazer? Você vai entrar lá no tradutor. Isso assim eu estou fazendo bem passo a passo, né? Para vocês. Então você vai digitar catolicismo aqui. Você vai pegar o catolicismo, né? Pode digitar tudo, né? Eu acho que eu acredito que dei. Nos Estados Unidos.
Então você vai vir aqui e vai digitar catolicismo nos Estados Unidos. Aí você vai pegar aqui, por exemplo, 7 fatos sobre os católicos, né? Anticatolicismo, não. Eu quero sobre o catolicismo, nesse caso, né? É dessa pesquisa. Mas se você quiser pesquisar sobre o anticatolicismo, também fica à vontade. Ah, professor, não quero, eu quero pesquisar sobre o budismo. Ah, então vai lá e pesquisa sobre o budismo nos Estados Unidos, tá? O que eu quero? Qualquer... Ah, professor, tem que ser uma religião? Não, pode ser outras coisas. Qualquer coisa relacionada à religião lá nos Estados Unidos. Eu quero que vocês pesquisem e colocam, façam, aí vocês vão fazer um textinho é, lá na plataforma, tá? Eu quero um textinho de 10 linhas. Eu quero que vocês consigam escrever 10 linhas. Professor, não tem conta, pode ser 9, pode ser 8. Pode, tá? Não tem problema. Tentem escrever as 10 linhas. Porque o que é a ideia? É você ficar em contato com a língua. Vocês vão pesquisar em inglês, né? Vão pesquisar em inglês. Aí você já tem um trabalho de tradução aqui embutido, né? Que é natural de fazer. É uma tarefinha de mais alto nível, mas ela é muito satisfatória. Por quê? Você aprende muito, você vê muito sobre outras culturas e ao mesmo tempo você está treinando seu inglês. Você está em contato com a língua. Vai demandar um tempo para fazer, mas é bem interessante. Por isso eu vou dar uns dias a mais para vocês fazerem. Certo, turma? Então, inclusive eu só vou corrigir essa tarefa na segunda. Tá? Hoje é... Isso, acho que é. Isso. Eu só vou daqui 2 aulas, né? Só daqui 2 aulas que eu vou corrigir essa tarefa. Então vocês vão ter um tempo bacana para fazer, eu vou dar um tempo a mais para vocês fazerem. Certo? Então por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e tchau, tchau.